Se você apertou o botão, é sinal que você valoriza o seu estudo, você se importa com as suas notas, com os seus conhecimentos, então você já começou de parabéns, né? Mas vamos agora a realmente o que interessa, que é a nossa aula de revisão para a nossa né? Para você chegar lá com calma e elegância e fazer uma uma excelente prova. Vamos direto ao assunto. Vamos falar um pouquinho sobre biomas. Vamos relembrar um pouquinho sobre os biomas, né? O que são biomas, né? Tá lembrado? São aquelas grandes regiões, né, onde os conjuntos de ecossistemas se apresentam com características iguais, né, semelhantes, né? E o Brasil ele possui o quê? 6 biomas, lembra? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos 6, né? E essas características, né, elas variam conforme o que? A sua localização geográfica, onde é que ela está inserida. Tá lembrado o que é um bioma? Então, é uma região, é uma grande região, né, que tem um conjunto de ecossistemas parecidos, semelhantes. Beleza? E, segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia, né, e Estatística, o Brasil ele possui 6, né, 6 biomas. E quais são aqueles 6 biomas que a gente estudou? Tem o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Pampa e o do Pantanal, certo? Até aí, sem mistério. E aqui, ó, eu quero que vocês prestem atenção, né? Não precisa decorar, porque geografia não é decorado. Aqui nós temos aqui um mapa, né, dos biomas brasileiros, certo? Então, o que eu preciso saber? Onde é que está o bioma da Amazônia? Na Amazônia. Onde é que está o bioma do Pampa? Lá embaixo, no Rio Grande do Sul. Onde é que é o menor dos biomas? O Pantanal, aqui no cantinho, já emendado ali no bioma do Cerrado, né, que é o segundo maior do nosso país. Lá no sertão nordestino, nós temos o bioma da Caatinga, né? E na grande parte do litoral nosso aqui, ó, nós temos o bioma da Mata Atlântica, beleza? Então, você precisa ter em mente esse mapa do Brasil, certo? E saber onde é que está localizado cada bioma, tá? Então, isso aí, se você lembrar da característica de cada um deles, você vai saber em que região que ele está. Mas, para isso, vamos relembrar cada um deles. Vamos falar rapidamente sobre o bioma da Amazônia, né? Quais são as suas principais características? Primeiro, vegetação, florestas densas. Clima, ele é equatorial, né? É quente e úmido e sofre o quê? Uma pequena variação de temperatura. O solo do bioma da Amazônia, ele é normalmente arenoso, para quem não conhece, né? Ele é bem arenoso. Eu morei lá por quase uma década lá, né, fazendo obras, construindo aeroportos, né, na região amazônica, e tinha lugar que a gente chegava lá para poder fazer um estudo do solo. Quando saía aquela camada vegetal, né, do humus, né, que é a deposição de vegetação, frutos, né, restos de animais, quando saía aquela camada de humus, uma camada vegetal, vinha muita areia, né? E eu fiquei assim impressionado que é uma areia fininha e branca, igual às areias das praias, né, do nosso litoral aqui do Brasil. Então, para mim foi bem assim impressionante eu conhecer isso na prática, saber que realmente o solo da Amazônia ela é arenoso, o solo é arenoso, né?
Interessante. Bioma do Cerrado, né? Também conhecido como a nossa savana brasileira, né? E eu falei que ele é o segundo maior bioma do país. E normalmente as árvores apresentam que troncos tortuosos, né? Retorcidos. E no Cerrado a gente consegue perceber duas estações muito bem definidas, né? Os invernos bem secos, né? E os verões chuvosos. Acabamos de sair agora, né? De um período de seca e agora vai começar agora um período de chuva aqui no nosso cerrado. Bioma da Caatinga, né? Esse bioma ele representa mais ou menos 10% do nosso território brasileiro. A vegetação da Caatinga ela é totalmente adaptada ao clima seco, né? Aí por isso as árvores elas apresentam troncos também tortuosos. Normalmente são baixos e são representados por arbustos e cactos. Tá? O clima, né, predominante na Caatinga é o clima semiárido. Caatinga, clima semiárido. Bioma da Mata Atlântica. Né? Esse bioma está por quase todo o litoral do Brasil, lembra que eu falei? E devido à sua colonização, né, do nosso Brasil, esse bioma ele passou, né, e ainda passa por um intenso processo de desmatamento. Né? Então, essa aí é a nossa Mata Atlântica. Né? Ela é constituída também por uma floresta tropical, também bem densa. As copas das suas árvores, né, formam uma floresta contínua, olhando de cima, né, parece a Amazônia, parece que é uma árvore só. E o clima, né, na Mata Atlântica, ele é um clima tropical úmido, tá? Então, lembrando que a Mata Atlântica é bem parecida com a Amazônia, com o bioma da Amazônia. A diferença são a sua localização. Uma está no extremo norte e a Mata Atlântica está no nosso litoral brasileiro. Bioma do Pantanal. Esse é uma das maiores planícies alagadas do mundo, tá? Então, o bioma do Pantanal é considerado uma das maiores planícies, ou seja, é plano e baixo, né? Lembra? Planalto, plano e alto, planície, plano e baixo. Então, o Pantanal ele é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, né? E é o nosso menor bioma do nosso país, né? E o clima lá é tropical, né? Com características de continentalidade. Aí olha só, fala assim, o Pantanal ele tem um clima com característica de continentalidade, parece, né, uma coisa assim, técnico-científica, cabeça, né? Aí você pode tirar onda, né, com a sua família e explicar, não, olha só, o que o professor está falando, que as características deles é de continentalidade, porque o nosso clima ele sofre, né, ele pode sofrer de dois fenômenos, de continentalidade e de maritimidade. Maritimidade é quando o clima sofre influência do mar, dos oceanos. E continentalidade é aquela região que o clima ele sofre desse fenômeno chamado continentalidade porque ele está no meio do continente. E o Pantanal ele está onde? Se você for olhar aqui no nosso mapa, ele está muito longe do mar. Então, entre a continentalidade e maritimidade, ele sofre de continentalidade, porque ele está no meio do continente. Beleza? Tira essa onda aí em casa aí. Então, o seu clima é quente e úmido, né? E tem também dois períodos muito marcantes, que é o período da seca e o período da enchente, né? Das chuvas. O bioma Pampa, né? É uma região de planície, ou seja, plano e baixo, né? Composto principalmente por campos nativos. Falar em Pampa lembra de um campo, né? E é encontrado somente no estado do Rio Grande do Sul. E a vegetação? Olha ali, ó. Se eu estou falando de campo, então a vegetação é basicamente constituída por gramíneas. Lembra de campo, lembra de grama, lembra de gramíneas. Fauna e flora. Vamos entender o que é fauna e flora, né? A gente foi surpreendido, né, nas salas de aula por alguns alunos perguntando o que era uma fauna, o que era uma flora. Vamos fazer essa revisão com a intenção de acabar de uma vez por todas com essa dúvida. Muitas pessoas, isso aí não é vergonha nenhum, não é problema nenhum, não sabem diferenciar esses dois termos, fauna e flora.
Por isso que vocês estão na escola, estão no colégio, por isso que estão tendo uma aula de geografia, para poder você aprender, não decorar. Então vamos lá, fauna. O que é fauna? Fauna é o nome dado ao conjunto de animais que vivem numa determinada região, né? No cerrado, por exemplo, aqui ó, está representando a fauna do cerrado, né? A gente encontra várias espécies, né? E ali no meio ali nós temos o lobo-guará, né? Que aí tem um tatu, tem um tamanduá aqui, ó, tamanduá-bandeira, uma onça pintada, né? Uma anta ali no canto ali. Então, falou em fauna, lembra de um conjunto de animais. Aí teve até um aluno que falou assim, eu sei que a fauna é um conjunto de animais. Faltou complementar, um conjunto de animais que vive numa determinada região, beleza? Diferente da flora, falar em flora, flores, fauna, flor, flora, flor. Então, é um nome dado ao conjunto de vegetais, né? Conjunto da vegetação que se desenvolve numa determinada área, né? Aí aqui, mais uma vez, o exemplo, vamos falar sobre a flora do cerrado. A gente tem aqui, ó, o ipê, nós temos aqui uma árvore chamada buriti, pequi, jatobá, né? São alguns exemplos de plantas que compõem nessa região aqui do cerrado. Então, se é um conjunto de vegetação, né, de uma determinada área, então esse conjunto é chamado de flora. Diferente de fauna, que é de animais, flora, flores, flor, vegetação. Beleza? Tranquilo? Bacias hidrográficas, né? Também chamada de bacia de drenagem, né? O que é uma bacia hidrográfica? O que é uma bacia de drenagem? É uma porção da superfície terrestre banhada por um rio principal e seus afluentes. Ou seja, se ela é banhada, quando você banha, a água bate em você e fica? Não, quando você banha, quando você toma banho, a água bate e escorre. Então, na bacia hidrográfica acontece a mesma coisa. A água ela escorre por esse terreno. Ó, e as bacias hidrográficas elas devem ser preservadas, porque só assim a gente vai estar garantindo uma água de boa qualidade, né, para todos nós, terráqueos, seres vivos, né? E nós trabalhamos, né, durante nossas aulas as principais do nosso Brasil, que é a bacia hidrográfica amazônica, a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, a bacia hidrográfica São Francisco e a bacia hidrográfica do Paraná. Aí se você olhar aqui, nesse desenho aqui, você percebe que tem umas partes mais fortes, né? Aqui no caso aqui, ó, a parte mais forte, o rio principal aqui, que corre para lá, no sentido da seta, é o rio Amazonas, né? Se é o rio Amazonas, bacia amazônica, né? Aqui na parte de baixo aqui, ó, em roxo ali, lilás ali, nós temos ali o rio Paraná, né? Nós temos ali o rio Paraná, que aí dá o nome à bacia hidrográfica do Paraná. Lá no meio do continente nós temos ali dois rios ali, né, que é o rio Tocantins e o rio Araguaia, que formam a bacia Tocantins-Araguaia, e lá no extremozinho, lá no canto, lá saindo para o oceano, nós temos lá o rio São Francisco, que dá o nome à bacia do São Francisco, tá? Então aqui também dá para poder vocês identificarem, e é óbvio, é só você olhar um mapa, né, olhar o seu atlas, o nome do rio principal é o nome daquela bacia ou daquela microbacia hidrográfica. Aí olha só, o que a gente precisa saber, né? Além de algumas características, né, dessas bacias, né, nas nossas videoaulas, a gente também precisa saber a importância econômica, né? As características de algumas bacias. Aí aqui no caso eu elegi a bacia hidrográfica do rio São Francisco, a localização dela que fica lá, ó, tá? Então, por exemplo, o que eu preciso saber da bacia do São Francisco? Primeiro, que além dela fornecer água para o consumo humano, ela é muito importante para o desenvolvimento econômico daquela região, né? Sobretudo por conta do clima semiárido, muito seco lá, né? E aí como é que ele colabora, como é que ele ajuda, né, nessa região? Através do sistema de irrigação, né? Porque o seu rio principal, né, o rio São Francisco, é o único
perene, ou seja, ele é permanente, não seca nunca, é o único rio perene que corta o sertão nordestino, né? Podendo ajudar no transporte, né? Por barcos e navios, né? O sistema de irrigação. Então, cada bacia tem uma importância na sua região. Tá? Então, aqui no caso, eu dei o exemplo da bacia do São Francisco, mas é interessante vocês saberem a importância, né, econômica, né, regional da bacia do Amazonas, a bacia do Paraná, a bacia do Tocantins-Araguaia, né, tá? E a bacia do Rio São Francisco, que eu acabei de falar aqui agora para vocês como exemplo. Planeta Terra, também conhecido como planeta Água. Estranho, né? Falar planeta Terra ou planeta Água? É Terra ou Água, professor? Bom, o nosso planeta Terra, por isso nós somos terráqueos, né? Mas é conhecido como planeta Água porque 71% aproximadamente, né, da superfície do nosso planeta, ele é coberto todo por água. Por isso que também é conhecido como planeta Água, né? E olha só que interessante, vou dar um zoom aqui para a gente ver junto e misturado. Olha aqui, olha só. Do total de água que cobre nossa superfície terrestre, né, desses mais de 70% de água, quase 100%, olha só, 97% mais ou menos corresponde à água salgada, né? E pouco mais de 2%, quase 3% de água que é doce, né? Aí aqui no gráfico a gente pode ver aqui, ó, água salgada, 97,5%, né? Nesse gráfico lá do esquerdo, aqui na parte de baixo. Água doce, na parte de cima do gráfico, 2,5%. Aí detalhe, desses 2,5% de água doce, olha como que ele está distribuído no nosso planeta. A maior parte de água doce, ela se encontra onde? Nas calotas polares, nas geleiras, né? Chamado neves eternas, né? Aí depois nós temos água, muita água, nas águas subterrâneas, certo? E aí depois vem lá no solo, nos pântanos, né? E depois, por último, nos rios e lagos. Tá? Então é importante a gente ter uma ideia, né? Uma noção como é que é a nossa distribuição, né? De toda a água do planeta, mais 97% é salgada. E o que sobra de água doce, potável, né? Ela está distribuída daquela forma ali, onde que essa maior parte ela está concentrada nas geleiras, nas calotas polares. E a reposição de água doce no mundo? Como é que isso acontece? Como é que a água doce ela não acaba nunca? Como é que funciona isso? Olha só, a reposição dessa água só é possível devido a esse fenômeno aqui, ó, chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico, né? Mas o que isso quer dizer? Ciclo da água são as transformações que a água sofre durante a superfície terrestre e a atmosfera, né? É o ciclo, é o que acontece com ela. E como é que isso acontece? Vamos lá. Bom, primeiro a água na superfície, ela sofre, né, um chamado processo de evaporação, né? E por que acontece a evaporação? Devido à energia solar, que atinge a superfície, transforma essa água líquida em vapor, esse vapor sobe, forma as nuvens, essas nuvens carregadíssimas de umidade acabam se precipitando, né? Retornando para a superfície. Parte retorna para o oceano, parte retorna para os mares, rios, lagos. Outra parte, quando bate no solo, ela acaba se infiltrando, né? E abastece os nossos aquíferos, né? Então, se ligou aqui como é que funciona o ciclo, né? E já que a gente falou do aquífero, vamos lembrar o que é um aquífero? Aquífero é uma formação geológica, né, subterrânea capaz de armazenar água. Aí teve uma aula que um aluno falou que assim, professor, eu posso falar que um aquífero é uma área onde que a água ela fica acumulada? Aí eu falei, não, porque uma poça, a água fica acumulada. Um lago, né, uma lagoa, a água fica acumulada. E para chamar de aquífero, ela tem que ser uma formação geológica subterrânea, águas subterrâneas, tá? E essas formações elas são feitas por meio da infiltração das águas,
né, da chuva, até mesmo de uma nascente do rio. E aí elas vão se acumulando na parte de baixo, né, do nosso solo ali. Então toda a formação geológica capaz de armazenar água no subsolo é chamado de aquífero. Só que nós vimos também que esse tipo de aquífero, né, desse confinamento da água, eles são classificados de dois tipos que nós vimos, lembra? Os lençóis artesianos e os lençóis freáticos. Lembrou? Vamos falar do primeiro aqui, ó. Lençóis artesianos, são aqueles mais profundos. Olha o desenho aqui, ó. Tem um lençol aqui, ó, de água subterrânea aqui e tem outro aqui embaixo. Esse mais profundo é chamado de artesiano. E quando ele é aberto, o poço, a água aflora com bastante intensidade. Ele sai com uma pressão. Ele jorra, né? Igual está aqui no desenho aqui, né? Diferente, né, do lençol freático, né, que ele é mais superficial. Olha aqui onde que ele está, superficial. Então, lençol freático, lençol artesiano. Beleza? Tranquilo? Falando de água, vamos lembrar a localização no nosso mapa. Geografia sem mapa não é geografia, né, dos oceanos, né? Então, você quando bater o olho no mapa, olhei para o mapa, ó, estou olhando para os mapas ali. Olhei para o mapa, eu preciso saber o nome de cada oceano, tá? Então vamos lá, Oceano Atlântico, né, é aquele ali que divide as Américas da África e da Europa, né? E é sobre ele que acontece o que? As principais trocas comerciais, né, do mundo, ali que acontece o maior trânsito de navios ali. Oceano Pacífico, ele está aqui, tanto aqui nessa parte esquerda, como lá no nosso cantinho direito, lá do outro lado lá, porque a nossa Terra, ela fecha, certo? E esse aí é o maior dos oceanos. O Oceano Índico, olha o Oceano Índico ali, ó, bem pertinho ali, ó, da Ásia, da África, né? E ele banha ali a Índia, né? E o Oceano Índico, ele é o menor dos oceanos, né? Porém, apresenta grandes profundidades, ele não é raso não, diferente do Oceano Glacial Ártico, que é considerado o oceano mais raso dos oceanos. E o nosso Oceano Glacial Antártico, aqui embaixo aqui, a característica dele é que ele acaba rodeando o continente da Antártida, tá? Então, quando você chegar aqui, pegar um mapa, olhar para ele, você vai saber exatamente onde é que está cada oceano, independente se está com legenda ou não. Beleza? Mar ou oceano? Você sabia, né, que muitas pessoas usam, né, essas palavras mar e oceano como se fossem sinônimas, né? Mas vocês já sabem e vão tirar de novo onda aí na casa de vocês, dizendo que elas expressam um significado totalmente diferente, né? Apesar delas serem grandes extensões de água salgada, não são a mesma coisa, né? Lembra que eu falei que a principal diferença entre o mar e o oceano é a sua extensão territorial. O oceano é infinitamente maior do que o mar, né? E o outro aspecto importante entre a diferença entre o mar e o oceano é a sua profundidade, né? O mar, você pode chegar no fundo do mar. Agora, o oceano tem local no nosso oceano, né? Digamos aí o Oceano Pacífico, por exemplo, que o ser humano não conseguiu chegar no seu fundo, de tão profundo que ele é. Mas, depois, tirando essa dúvida entre o oceano e o mar, nós precisamos saber para a nossa prova que existem 3 tipos de mares. 3. O mar aberto, o mar interior e o mar fechado. E teve gente que errou na P porque esqueceu um pequeno detalhe que agora eu vou fazer mais uma vez esse ajuste para você não errar na nossa prova da E. Vamos lá. Eu falei que existem 3 tipos de mares, certo? O fechado, o mar interior e o mar aberto, tá? Vamos começar da direita para a esquerda. Mar aberto, né? O que é o mar aberto? O mar aberto é aquele que possui uma ampla ligação com o oceano. Olha só a diferença. O mar aberto, ele possui uma ampla ligação com o oceano. Ele simplesmente não é mar aberto, é aquele que se liga com o oceano. O mar interior também se liga com o oceano.
Então você falar que assim, dê uma característica do mar aberto. É um mar que se liga com o oceano. Você pode estar falando do mar aberto ou mar interior, tá? Então você tem que falar, o mar aberto é aquele que possui uma ampla ligação com o oceano, diferente do mar do interior, que também possui uma ligação com o oceano, só que muito mais restrita, né? Essa ligação é através do quê? De canais, de estreitos, né? Até mesmo por outros mares, né? Tem o Mar Negro, por exemplo, né? Que colocaram na prova como um mar fechado. Você não ganhou esse score na outra prova porque o Mar Negro ele se liga com o oceano através de outro mar. O Mar Negro ele se liga com o Mar Mediterrâneo, que se liga com o Oceano Atlântico. Então, se ele tem uma ligação com o oceano, seja qual for, então ele é mar interior, tá? Então, olha a diferença. Tanto o mar interior como o mar aberto, eles se ligam com o oceano. A característica que diferencia um do outro é que o mar aberto ele se liga por uma ampla ligação, né? Uma ligação muito grande. E o mar interior não, ele se liga por canais, por estreitos, né? Pode ser naturais ou artificiais, né? Construídos pelo ser humano, né? E por fim nós temos aqui o mar fechado, né? Esse é mole, esse é aquele mar que não tem ligação nenhuma com o oceano, ele é totalmente isolado. Beleza? Eu espero que você não se confunda com isso novamente. Então, antes de você ficar na dúvida se o mar é interior ou fechado, pega a lupa lá, ó, e dá um zoom, né? E procura saber se existe alguma ligação com esse mar, com outro mar que vai dar lá no oceano. Se tiver qualquer ligação, então é chamado mar interior. Agora, se você pegar o zoom, pegar a lupa e dar uma olhada lá, e não tem ligação nenhuma, é mar fechado. Belezinha? Tranquilo? Galera, esgotei o nosso assunto para E3. Olha que moleza, não falei nada de novidade, não falei nada de difícil, porque vocês já aprenderam tudo isso já exercitamos bastante em sala de aula, né? Vejam essa videoaula de revisão, revejam quantas vezes forem necessárias, façam as suas anotações, para vocês arrebentarem na nossa E3 no dia 12, beleza? Eu estarei lá, vou dar aquele rolê básico em todas as salas de aulas, tá? Para poder ver como vocês estão, passar uma certa tranquilidade para vocês, para dizer que a gente está junto aí, tá bom? Vamos lá, bons estudos aí e foquem aí na matéria dada, tá bom, galera? Um abraço aí para vocês aí.